Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho e você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias para a gente conversar aqui muito sobre o nosso Vasco da Gama. Hoje, quarta-feira, primeira edição aqui do nosso giro de notícias de hoje. O Vasco jogou ontem, né? Tropeçou, jogou muito mal, uma partida horrorosa do Vasco, 1-1 em casa com o Ituano, time que está brigando na parte de baixo da tabela, né? Um jogo que o Vasco não poderia deixar de vencer, mas apenas empatou. Todo mundo está muito insatisfeito, né, com o desempenho do Vasco ontem. Todo mundo achou péssimo o desempenho do Vasco ontem, correto? Errado. O treinador Maurício Souza gostou, ele gostou do time. Para ele o time está evoluindo e o time jogou bem. E a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo, a gente vai repercutir aqui a coletiva do Maurício Souza, que pior do que o jogo do Vasco, só a coletiva do Maurício Souza. Coisa de outro mundo, coisa de quem está completamente fora da realidade. E a gente vai conversar aqui sobre isso. Além disso, vamos falar também sobre o interesse da 777 em dois jogadores, né, para reforçar o Vasco aí para a sequência da temporada. Um, inclusive, é cria aqui do Vasco, que é o atacante Paulinho. Enfim, bastante coisa aqui para a gente conversar depois da vinheta. Antes da vinheta, eu conto com você rapidinho, deixando aquele like que ajuda demais. Conto também com a sua inscrição, dá essa moral e a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e rapidinho aqui, você que gosta de fazer aquela fezinha, fazer suas apostas esportivas, vai aqui no comentário fixado, tem um link da 1xBet, e a 1xBet, para quem é inscrito aqui do canal Machão da Gama, tem uma super promoção, né? Usando o nosso código promocional que está ali no comentário fixado, a 1xBet vai dobrar o seu primeiro depósito. Isso mesmo, 100 vira 200, 200 vira 400, 20 vira 40 e assim por diante, sendo aí um grande incentivo para você começar a fazer as suas apostas esportivas. 1xBet é um dos principais sites de apostas esportivas do mundo. O link está aqui no comentário fixado. Bom, e vamos começar aqui falando da entrevista coletiva do treinador Maurício Souza. Cara, eu fui assistir a entrevista coletiva do Maurício Souza e assim, eu vi um treinador completamente fora da realidade. Um treinador que estava dizendo que o time foi bem, que o Vasco está evoluindo, usando aqueles termos de não, porque trocou passes, teve recorde de troca de passes, etc e tal. O time que está propondo o jogo. Meu amigo, não dá, né? Não dá. Não adianta vir com esses números que não chegam a lugar nenhum para tentar mascarar um trabalho que é horrível, um trabalho que é péssimo, um trabalho que cada dia que passa é pior. O trabalho do Maurício Souza à frente do Vasco não tem nada de bom para aproveitar. Ele está piorando um time que já não era aquelas coisas, mas um time que pontuava, um time que tomava poucos gols, um time que tinha uma segurança defensiva e que agora já não tem mais nada. Ele está conseguindo piorar o time do Vasco. Acho que esse é um ponto unânime, né? Todo torcedor do Vasco concorda que o Vasco está piorando com o Maurício Souza. Mas, infelizmente, o treinador está vivendo numa realidade paralela, né? Ele está vendo um time evoluir, ele está vendo um time que está respondendo bem, segundo ele. Então, assim, eu fiquei muito preocupado depois de assistir a entrevista coletiva do Maurício Souza, porque se ele não enxerga erros, se ele acha que a coisa está indo bem do jeito que está, é mais preocupante do que eu imaginava. Antes eu achava que ele era só um treinador ruim. Agora eu acho que ele é um treinador ruim e que está vivendo fora da realidade. Porque a entrevista coletiva dele foi um pavor. Um pavor. Enfim, eu vou colocar aqui alguns trechos e vou querer a sua opinião também. Porque para mim, o pior treinador é aquele que não consegue enxergar os seus defeitos. Aquele que não consegue enxergar os defeitos do time. O Vasco ontem jogou contra o Ituano, que tá... Gente, o Ituano tá com 20 pontos no campeonato. O Ituano tá ali brigando contra o rebaixamento. E aí ele justifica, dizendo que não, que a defesa do Ituano é bem postada. Não, porque a Série B é um campeonato muito difícil. Não, que o Vasco trocou passes e não sei... Gente, pelo amor de Deus, o Vasco enfrentou o Ituano. Foi o Ituano que o Vasco enfrentou, foi a defesa do Ituano. Não foi a defesa, sei lá, do Palmeiras, do Abel Ferreira. Então você vai ver nesse primeiro trecho que ele elogia a atuação do time, diz que o time jogou bem. E assim, meu amigo, se o cara não consegue enxergar os erros, eu não consigo acreditar que ele vai conseguir melhorar esse time. Confira só. Eu não considero que a equipe tenha caído tanto de rendimento como você falou. Eu acho que hoje o Vasco fez um jogo para vencer. O Vasco teve o tempo todo em cima do adversário. Criou situações, né? Esbarramos numa defesa bem postada. Tomamos um gol num lance onde a gente poderia ter feito o gol, na verdade.
O gol se desenhou para a gente numa transição, a gente acabou tomando gol. É claro que isso dificulta, né? E aí o Ituano se fechou mais ainda. Porém, o Vasco acaba o turno em segundo colocado. Terceiro, por causa de número de vitórias. Segundo colocado. Segundo ou terceiro? Que eu saiba, segundo, não? Acaba em segundo colocado. Sempre que o Vasco acabou o turno no G4, o Vasco subiu. Então, o que eu posso falar para a torcida é que ela continue nos apoiando como ela fez hoje, que ela continue enchendo o São Januário como ela fez hoje, que ela continue dando crédito, porque é um grupo trabalhador, um grupo unido, um grupo que sabe da responsabilidade. E quanto aos gritos, não me incomoda, eu prefiro até que eles venham para mim. Vem para mim, liberem os jogadores, entendam que os jogadores estão ali tentando fazer o melhor, porque o intuito de todo mundo aqui no Vasco é subir. Bom, deu para perceber que ele está tão perdido que teve um momento que ele não sabia se o Vasco estava em segundo, se o Vasco estava em terceiro, demorou, não, está em segundo, está em terceiro, está em segundo, sim, completamente perdido, né? Acho que a palavra é essa, completamente perdido o Maurício Souza. E vou repetir aqui mais uma vez, eu falei isso até no pós-jogo ontem. Cara, o maior culpado não é o Maurício Souza, não. O maior culpado foi quem trouxe o Maurício Souza, porque o mundo inteiro avisou, a torcida avisou que não daria certo. Como que você, pro momento mais importante da temporada, um dos momentos mais importantes da história do Vasco, o Vasco brigando para subir para a primeira divisão, você me traz um treinador que nunca treinou uma equipe profissional? Nunca treinou um time profissional. O primeiro time que ele está treinando é o Vasco da Gama. Como que você dá uma responsabilidade dessa para um treinador que não tem experiência nenhuma? Era evidente que isso ia acontecer. Todo mundo sabia que isso ia acontecer. Menos quem bancou a contratação dele. E aqui a gente tem que citar nome. Carlos Brasil e Jorge Salgado. Os dois maiores culpados por essa queda de rendimento do Vasco, por trazer um treinador completamente inexperiente e que todo mundo sabia que não ia dar certo. Menos os dois. Enfim, completamente inacreditável, né? E depois, prosseguindo aqui, né, com o Maurício Souza, você vai perceber nesse trecho agora que ele acha que o problema está em quem critica, tá? O problema é que a gente que critica o trabalho. Não, que tem gente que só quer criticar, que a Série B é muito difícil. O cara não consegue admitir que o Vasco está piorando com ele. O Vasco, cada jogo que passa, está pior. O problema é quem critica. Inclusive, ele exalta, né, que o Vasco está no G4, terminou ali o turno dentro do G4, mas, meu amigo, terminou o turno dentro do G4 não por conta do seu trabalho, porque se dependesse do seu trabalho, com toda certeza o Vasco não estaria dentro do G4. Tanto que nos últimos 5 jogos, o Vasco só ganhou um jogo. Nos últimos 15 pontos disputados, o Vasco só somou 5. É muito pouco, é muito pouco. O trabalho do Maurício é muito ruim, mas o problema está em quem critica. Tem gente aqui que só quer criticar, confere só. É claro que a gente pensa em ganhar todos os jogos, mas a gente vê, só não vê quem não quer, né? Ou quem só quer criticar, que é uma Série B extremamente difícil, jogos extremamente pesados, né? Duas equipes que estão no G4 não conseguiram vencer os seus jogos também. Isso, a gente sabe que precisa vencer para conseguir se manter no G4 e buscar a classificação. Essa é a nossa projeção. E pouco a pouco, hoje eu vi um time que conseguiu desenvolver um pouco mais, um time que conseguiu trocar mais passes, um time que conseguiu criar mais situações de gol, um time que hoje, eu sei que isso não é o mais importante, mas que conseguiu recorde em troca de passes, chegada no terço final. Enfim, tudo isso mostra que a equipe está buscando evolução. Podemos lançar 2 garotos da base, né, que entraram muito bem no jogo. E o Vasco vai buscando. A gente vai dando ao Vasco aquilo que a gente tem de melhor. Bom, e por último, ele comenta sobre as vaias da torcida, né? As cobranças ali dos torcedores, que ontem, durante boa parte, né, o Maurício Souza foi hostilizado ali pela torcida, que pediu a sua saída, que pediu a sua demissão, disse que o Vasco não precisa dele. Ele comentou sobre isso, né? Disse que prefere, tentou ali defender os jogadores, dizendo que prefere que as críticas vão até ele, as vaias vão até ele, do que para os jogadores. E depois veio com um papinho que você vai conferir, e eu vou comentar depois que você ouvir, que veio com um papinho de que críticas injustas, que tem família, etc e tal, piriri pororó, e eu vou rodar e depois eu falo. Eu acho que só vai mudar a partir das vitórias, né? Eu acho que eu vim para cá sabendo disso. Não me incomoda.
Eu sabia que isso poderia acontecer em qualquer tipo de revés que nós tivemos. Me incomoda muito mais algumas críticas infundadas de pessoas que não me conhecem, né? E que às vezes esquecem que você tem família, e que não são verdadeiras, são covardes. Mas o grito da torcida, ele está ali para apoiar. A partir do momento que o resultado não vem, ela vai fazer a sua crítica. Então eu não estou preocupado com isso. Eu estou vivendo dentro do Vasco, estou empenhado em fazer o Vasco subir, tenho trabalhado dia e noite para que isso aconteça, e não entro em nenhum jogo de maneira nenhuma pensando em ser ou não vaiado. Se acontecer, eu vou continuar dando o meu melhor. Se eu quero que aconteça, não. Gostaria muito que a torcida me abraçasse. Mas isso não vai mudar a minha maneira de trabalhar, o que eu penso de futebol, como eu quero fazer o Vasco jogar. Isso não vai mudar. Eu vou continuar trabalhando e fazendo o Vasco jogar o futebol que eu acho que vai potencializar a equipe, que sem dúvida nenhuma a gente quer que no final esteja comemorando todo junto o acesso. E se no final disso tudo eles entenderem que tem que me apoiar, eu vou ficar sempre muito feliz. Bom, que papinho, né? Que papinho, como diria o Casimiro, que papinho, né? Pelo amor de Deus, ai, tenho família, ai, críticas injustas. Eu não vi ninguém ofendendo a honra do Maurício Souza. Nenhum jornalista, nenhum influenciador, em Twitter, aqui no YouTube, na TV, ninguém. Não vi ninguém ofendendo a honra do Maurício Souza, dizendo que ele é safado, vagabundo, nada do tipo. Não teve nada disso. Agora, é unanimidade que o trabalho dele é ruim, que o trabalho dele no Vasco é ruim, que o que a gente pode dizer até o momento é que ele é um treinador ruim. Isso não é uma ofensa, é a opinião que todo mundo tem o direito a ter. Críticas infundadas de pessoas que não me conhecem e que às vezes esquecem que a gente tem família. Ah, pelo amor de Deus, que papinho, né? Ninguém está interessado em te conhecer melhor, não. A gente quer conhecer o seu trabalho. E o trabalho que você mostrou até agora é ruim demais. É um trabalho muito ruim que está piorando o time do Vasco. Esse é o ponto. Cara, tenho certeza que o Maurício Souza deve ser um excelente pai, deve ser um excelente marido, um bom vizinho, um cara gente boa, um bom filho, mas como treinador ele é ruim. E a gente tem o direito de achar ruim e falar que o trabalho é ruim. Assim como ele também tem o direito de falar, esse canal Machão da Gama aí é ruim, pô. Canal ruim, tem outros canais melhores. O Atenção Vascaínos é melhor. O canal do Garona é melhor. O canal Machão da Gama é ruim. E aí não pode falar que o Machão da Gama é ruim porque eu tenho família. Ah, pelo amor de Deus, pô. Todo mundo tem o direito de achar que o canal é ruim e todo mundo tem o direito de achar o trabalho dele ruim. Eu não vi nenhuma crítica a ele de outra forma, dizendo que não, que ele é isso e é aquilo outro. Não, a crítica é em cima do trabalho dele que é ruim. Ponto. O resto é conversinha fiada para tentar, sei lá, justificar um trabalho que é ruim. Ponto. O trabalho é ruim. Esse é o ponto. Enfim, tá aí, né? Se mostrou completamente perdido da realidade o treinador Maurício Souza. Acho que eu estendi até um pouco demais aqui, né? Em relação a essa entrevista coletiva. A intenção não era nem ficar tão grande assim essa parte, porque tem outras coisas aqui pra gente falar, mas eu quero a sua opinião também. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa coletiva do Maurício Souza, que pra mim foi um horror e fico muito preocupado, porque um treinador que não consegue reconhecer os seus erros não vai conseguir corrigir esses erros. Então estou bastante preocupado aí com o futuro do Vasco na Série B, uma Série B que tinha tudo para ser tranquila, estava caminhando para ser tranquila, mas agora um desenho aí que pode se complicar. Enfim, é isso, vamos mudar de assunto. Bom, e vamos agora aqui falar sobre possibilidade de reforços, né? Afinal de contas, tem que reforçar. Cada jogo que passa a gente vê que o elenco, apesar de esforçado, comprometido, precisa de algumas peças. Chegou aí o Alex Teixeira, né? Ainda não está inscrito por conta do Transfer Ban, tem que resolver também, diretoria. Pelo amor de Deus, hein? Pega dinheiro emprestado, dá um jeito, faz uma vaquinha, dá um jeito. Tem que pagar isso aí e regularizar o Alex logo para ele jogar. Pelo amor de Deus. Enfim, além do Alex Teixeira, né? O Vasco vai buscar outras possibilidades de reforços. E ontem o pessoal da 777 esteve em São Januário, assistiram a partida antes, tiveram reuniões ali, etc e tal, e alguns nomes já estão sendo mapeados. Informação aqui do canal Atenção Vascaínos, de agora a pouco, é a seguinte. Um dos nomes que a 777 tem interesse em trazer para o Vasco é do atacante Marcinho, que está no futebol japonês, no Kawasaki Frontale. Inclusive, já existiu um primeiro contato entre as partes. A 777 já teria procurado ali os agentes do Marcinho, o atacante Marcinho, que tem 27 anos, e no Brasil ele jogou pelo Internacional e também pelo Fortaleza, além de outros clubes. Marcinho, 27 anos, estaria na mira aí do Vasco e da 777. E um outro nome, esse de mais impacto, né, que mexe aí também
com sentimento do torcedor do Vasco por ser um cria da colina, é o atacante Paulinho. Paulinho que está de saída lá do Bayer Leverkusen, né, da Alemanha. O Bayern já admitiu a possibilidade de negociá-lo, de vendê-lo por cerca ali de 20 milhões de reais. E a informação também do canal Atenção Vascaínos é que a 777 tem interesse, né, em investir na contratação do atacante Paulinho. Inclusive, o jogador já foi contactado por intermediários e acenou com a possibilidade positiva de voltar ao Brasil, mas também não descarta, né, a possibilidade de continuar no futebol europeu. Além do Vasco, o Atlético Mineiro e Botafogo também têm interesse na contratação do atacante Paulinho. Enfim, é isso, né? Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui! Deixa o like aí também, que é importante. Valeu, desculpa qualquer coisa, tô indo nessa.